dia, gente linda do meu coração. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, viu? Como foi o final de semana de vocês? Foi bem? Todo mundo com saúde, né? Graças a Deus, não é mesmo? Tô aqui, gente, sentadinha aqui, ó. Dando uma adiantada aqui nesse tapete. 15 dias que eu peguei esse tapete, isso tudo aqui no meu colo aqui é ele, ó. Já mostrei pra vocês aí o tamanho, né? Quando ele estiver pronto, eu abro ele assim e mostro pra vocês, né? O tamanho de 2x2 para sábado. Aí já levantei cedo, já fui lá pro meu curso. Tomando um café, gente, vocês aceitam? Até da hora de eu levantar para tentar preparar um almoço. Então, eu gosto de almoçar mais tarde porque não janta, né? Então Ô, gente, hoje eu resolvi pôr esse apliquezinho aqui, ó. Que eu vou dar banho de creme no meu cabelo mesmo. E amanhã eu apareço para vocês com o meu 100% natural, tá bom? As pessoas lá no curso falaram comigo assim, por que você hoje não veio com o seu natural? Eu disse, eu não quis. A gente tem que mudar, né, gente? De vez em quando, né? Porque a gente enjoa da cara da gente, né? Eu enjoo. Eu gosto de estar sempre mudando. Sempre mudando. Daqui uns dias vocês vão me ver de trancinha. Eu vou colocar trancinha de novo. Eu levantei cedo hoje, né? Primeiramente agradeci a Deus por mais um dia. Agradeci Ele, né? Que a gente tem que fazer isso sempre. Agradecer a Deus por tudo que a gente faz na nossa vida, né, gente? Porque se não for Ele, né, como que a gente vai fazer? A gente não tem objetivo, né? Igual eu falei lá no curso hoje, falei com as meninas lá o seguinte, assim, a gente tem que ter um objetivo na vida da gente. Porque senão, gente, não tem sentido a gente viver, né? Você, quando levanta da sua cama, você tem que ter um objetivo para pensar, para que eu estou levantando da minha cama hoje? Porque quando a pessoa passa a não ter objetivo na vida, pode saber, ou ela está com depressão forte, ou ela perdeu o sentido daquilo que se chama amor pela vida, né? Então a gente tem sempre que levantar com aquele objetivo. Hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, né, gente? Para motivar a gente a fazer as coisas, né? Porque se você do outro lado estiver pensando, porque estou assim, 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 ou vai acontecer isso, isso e isso, eu estou assim, assim, pensa o seguinte, que aquele dia não é um bom dia para você fazer aquilo. Se você está aí com a mente de fazer alguma besteira, pensa o seguinte, hoje não é um bom dia para mim fazer isso, ou para mim começar isso. E assim sucessivamente, passando para frente, né? Uma dica da avó para vocês aí, tá bom, gente? Aí eu tô aqui, sentadinha aqui, falei assim, eu vou gravar aqui para falar com o meu povo lá um pouquinho, né? Porque o almoço meu tá pronto, senão eu ia com você lá na cozinha. Ontem eu fiz meu almoço aqui, gente. Bobinho, fiz o quê para mim comer? Arroz, feijão e tinha uma salsicha lá, eu piquei ela bem picadinha, com cebola, um pouquinho de massa de tomate, fiz aquele moizinho e comi com arroz e só, gente, mais nada. Porque o frango, assim, tá tudo congelado, eu falei assim, eu não vou descongelar nada para fazer não, porque eu tenho pressa desse trabalho aqui, gente. Porque eu tenho que entregar, né? Com data, né? Tem que ter data para entregar isso aqui. Então eu estou adiantando o mais rápido possível isso aqui. E essa linha aqui dessa cor aqui acabou lá, ó. Então eu tenho que esperar chegar. Enquanto não chega, tem trabalho feito com essa cor aqui de linha, ó. Clarinha, eu vou fazendo com ela, adiantando o máximo que eu puder aqui, né? Porque esse ponto aqui não é difícil de fazer não, ele é fácil de fazer. Para quem sabe fazer, é fácil.
Então que é assim, ele é só 2 para frente e 2 para trás. Não tem segredo nenhum nele. E é assim, a professora hoje estava falando assim que ela, se ela pudesse parar de dar aula, porque ela era professora de criancinha lá na escola, né? Criancinha pequenininha. Que ela ia parar de dar aula e ficar somente riscando tela e ensinando a fazer arraiolo. Porque é um trabalho gostoso, né? Ficar na sala, batendo papo lá com todo mundo. É 2 horas que a gente passa lá bem gostosinha, viu? Eu levo a garrafinha de café, quando tem condições eu levo um pão ou um biscoito. E a gente faz assim, é 2 horas que passa tão rápido. E vai lá as doninhas, alguns com problema, outras, sabe? Então a gente lá é assim, a gente sempre assim, dá um apoio, uma dando apoio para a outra. Aquela que está melhorzinha, dá apoio para aquela que está com probleminha, né, gente? E assim a gente vai um ajudando o outro lá, viu? Eu adoro o que eu faço, igual eu falei lá com ela, que a gente tem que ter objetivo. E eu agradeço muito a minha filha Glaucia de ter pagado para mim essa escola lá no início. Ela pagou 3 meses só para mim aprender. E eu falei com ela que eu não queria continuar fazendo e que eu ia aprender só para passar para ela, ensinar ela, mas acontece o seguinte, eu tomei gosto pelo trabalho, gente, que isso aqui para mim é um trabalho, porque eu faço e vendo, entendeu? Eu faço e vendo meus trabalhos, eu não fico... Aqui dentro de casa para mim eu não tenho nada. Todos que eu faço, graças a Deus, eu estou vendendo. É um trabalho assim demorado para fazer, tem vezes que cansa, tem vezes que não, mas a gente viaja, né? Nesse tipo de coisa assim, a gente viaja. A gente viaja, mas tem hora que vem os pensamentos, né, gente? Vem os pensamentos, mas às vezes, igual eu fico pensando muito na minha vida, no meu passado, mas olha, é bom a gente sempre voltar atrás para ver que a gente melhorou hoje. O passado serve para você não cair naquilo que você fez de novo. Mas, igual eu falo sempre para meus filhos aqui, que minha vida para eles é uma faculdade. Que eles aprendem muito comigo, viu? Eles todos me acompanharam, os 3 meus filhos, 3 filhos meus, me acompanharam na minha vida, no meu sofrimento. Pensa numa mulher que sofreu no passado, gente. Pensa numa mulher que sofreu. Se eu falar com vocês que eu já virei lixo para cuidar dos meus filhos, vocês não vão acreditar. Se eu falar para vocês que eu saí com meus filhos de casa e cada dia eu dormia no lugar, vocês não vão acreditar. Eu tinha minha casa, que é essa aqui. Por que, vó, que a senhora fez isso? Medo de morrer. Medo de morrer pelo ex-marido. Porque eu apanhava demais. Eu já não estava mais aguentando. Já comi resto de prato. Eu chegava pedindo abrigo para mim dormir com meus filhos, com fome, porque na época eu não tinha dinheiro, porque eu estava sob perícia médica do INSS, eu não tinha dinheiro. E eu pedia comida para as meninas, eu via a mulher lá na cozinha, rapava resto de prato assim, ó, rapava resto e dava para minhas filhas comer. E na última casa que eu tive, que eu lembro até, inclusive um dia desse eu encontrei com ela no meio do caminho, ela chama Maria Luz. Eu até agradeço ela ter me dado abrigo para mim e minhas filhas, e ter matado a fome dela, mesmo que seja com o resto de prato. Porque pelo menos minhas filhas não dormiu com fome naquela noite. A situação foi tão grande, tão impactante na nossa vida, que a minha filha Glaucia, ela feriu o pé de tanto andar comigo pela rua fora, caçando barraco para a gente morar de aluguel. Mas quem que ia dar um barraco de aluguel para mim morar, sendo que eu estava ali toda inchada de bebida, que eu bebia muito. Porque assim, gente, para beber não precisa ter dinheiro não, qualquer um oferece.
qualquer um oferece bebida alcoólica para vocês na rua. Então eu chegava no bar e eu pedia. Eu pedia, a pessoa lá me dava e não satisfazia, eu entrava em outro bar, pedia. E quantas vezes minhas filhas já me carregou, uma de um lado, outra do outro, me dando o braço. É 3 filhos que eu tenho, mas o meu mais velho ficou dentro de casa porque tinha que trabalhar no outro dia. Eu trabalhava numa fábrica de tijolo aqui, mas eu não tinha coragem de pedir o dinheiro, porque já era um rapaz, né, gente? Já tinha a vida dele para sustentar, então eu não pedi dinheiro para ele, não. Eu deixava ele com o dinheirinho dele, que não era muito, né? E ele tinha que ajudar, que fazer as compras dele para dentro de casa, que recebia um pouquinho assim no final de semana. Então, ele tinha de comer, né, gente? Eu não podia deixar meu filho com fome. E contra a vida dele, eu tenho certeza que o pai dele não ia tentar contra a vida dele, né? Resultado, gente. Fui pela última casa, na penúltima casa que eu entrei, era a casa da namorada do meu filho, que namorava com a menina. Aí, a mulher me pôs para dormir num quarto, e assim, onde que eu ia, eu carregava meu saco de roupa, que era um saco de roupa assim, eu punha minha roupa ali dentro, roupa de minhas filhas, tudo ali dentro. Ela me pôs para dormir, era tempo de chuva, num lugar, gente, que pingava assim, ó. Pingava água em cima de mim, mais minhas 2 filhas. Mas eu punha elas para dormir no canto, dormia na beirada e abraçava com as 2, para ninguém mexer com elas. Né? E levantava de manhã para poder olhar, né, o tempo e pensar como é que eu ia fazer, onde que eu ia com minha filha naquele outro dia. E era assim, ela era enfermeira, e toda vez que eu usava o banheiro, ela entrava no banheiro com cloro, com álcool, para limpar o vaso para sentar. Desse jeito, eu via tudo aquilo ali, mas tinha que... Eu tinha que ficar, né, gente? Eu não tinha para onde dormir com minha filha. Foi uma semana nessa casa com minha filha, nessa situação. Comendo à custa dela, sabe? Morando na casa dela. E banho as meninas tinham que tomar rapidinho, que não podia demorar no banheiro. E aí, fiquei uma semana, não deu para ficar mais, peguei minhas filhas, a gente foi por rumo para a rua fora. Deixei meu saco de roupa numa casa e para mim andar com minhas filhas para esse bairro aqui, procurando lugar para poder morar com elas. Quando eu voltei nessa casa, tinha me roubado uma chinela e roubado alguma coisinha que eu ganhava na rua para a gente comer. Me roubaram dentro dessa casa, minha chinela e alguma coisa de comer lá dentro desse saco de roupa. Aí andamos, nada. Cheguei no imobiliário e perguntei para o moço assim, se ele sabia de uma casinha, um barracozinho, nem que seja de um cômodo para eu morar com minha filha. Ele pegou e me indicou uma casa e falou comigo, logo ali em cima, tem lá um barraco lá para morar, que eu acho que é 2 cômodos e um banheiro. Quando eu cheguei lá, gente, era uma amiga minha. Pessoas que já me conheciam há muitos anos, que sabiam da minha índole, a chamava Dona Rosa. Ela me deu a casa para morar, com minha filha, nós chegamos lá com esse saco de roupa. E ela falou assim, nossa Miriam, o que é isso, minha filha? O que está acontecendo? Olha a situação, ali já veio com café para mim, com comida para minhas filhas, tudo. Me acolheu lá nesse barraco, eu lavei lá, sabe? Ela me deu tudo, vassoura, balde, limpei tudo e varri lá. E eu tirei, à noite, tirei as roupas de vestir do saco, forrei assim no chão e a gente dormiu lá. Mas ela me deu um tapete, o tamanho desse tapete que estou fazendo aqui, de retalho. Assim, dorme aqui com suas filhas. E foi a noite mais gostosa que eu dormi, porque ali eu pude fechar a porta e eu dormi lá com minhas filhas. E ela de noite, ela falou assim, que chegou na janela assim, e fazia assim no vidro assim, ó, para ver que eu estava lá dormindo com minhas filhas. No outro dia veio café, um copão assim de café. O filho dela trabalhava em açougue, ela dava carne pra gente, vinha com bacias de comida pra gente comer.
Aí eu fui no INSS e estava lá, minha aposentadoria tinha saído. Graças a Deus. Foi aonde eu comecei a pagar para ela o aluguel e já ter condições de alimentar eu e minhas filhas. Já tive condições de ter uma vida melhor nesse lugar, porque eu fiquei lá mais de um ano, nessa casa dela. Aí fui ajudar a filha dela com o menino dela, né, que é o Marcelinho, que hoje ele me chama de mãe preta. Ele me chama hoje de mãe preta, ele é bem sucedido hoje, sabe? Ele é síndico de condomínios, tem uma corretora que é só dele. Inclusive eu estive lá semana passada para me ver ele. Então, um rapaz lindo, bonito, branquinho, sabe, loirinho, mas me chama de mãe preta, porque a mãe saía para trabalhar e eu cuidava dele com um aninho. E quando eu saí de lá, já estava com o quê? Bem grandinho já, viu, gente? Bem grandinho. Aí ele tomou carinho por mim. E eu fiquei lá e comecei lá, tudo a vida começou melhorando. Mas mesmo assim a perseguição lá dentro continuou comigo, gente. Porque lá é assim, tinha barraco de aluguel lá nos fundos, né? E a mulher emprestou comigo de uma tal jeito que a dona Rosa me tratava muito bem, porque ela já me conhecia. Conhecia minha família toda. E fui ameaçada no lote lá, sem motivo nenhum, inveja. E a mulher tentou me acertar com, sabe, esses registros de fogão, que liga o fogão no botijão, daquele jeito, gente. Eu tive que, olha, é Deus. Se eu estar aqui agora é por Deus. Então, isso é minha vida. Eu sempre gosto de trazer para vocês o seguinte, que vocês nunca devem desanimar com a vida que você está passando, porque sofrimento não mata ninguém. Sofrimento, meu povo, não mata ninguém. Viu? Está eu aqui com 67 anos, com essa bagagem que eu tenho na vida, porque eu posso falar com qualquer pessoa, dar conselho, porque eu posso falar isso, porque é coisa que eu vivi, que eu passei na minha vida. Viu? Então, é uma bagagem que eu tenho de sobrevivência, de experiência de vida, de doenças, que eu fui curada também, sem tomar remédio nenhum. Eu fui curada, porque é assim, gente, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz e cumpre. Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito também na sua vida aí do outro lado. Se você estiver passando por alguma dificuldade, desanima não, porque Deus é a solução para todos os nossos problemas. E eu que essa semana, né, aqui nessa casa aqui, eu estava pensando ontem, tem uma coisa que aconteceu há mais ou menos quase 10 anos na minha vida, que agora é que veio na minha mente que eu perdi. E eu vou correr atrás desse prejuízo. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou correr atrás desse prejuízo. Porque teve uma pessoa que falou o seguinte, você saiu perdendo o seu divórcio. Eu falei, mas perder como? Aí Deus me mostrou. Eu sei que essa pessoa falou que saí perdendo o divórcio. E eu vou correr atrás desse prejuízo, que é direito meu. É direito meu e eu vou correr atrás. E quando eu for, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês. Então, tudo, gente, que acontece na nossa vida, tem dia e tem hora marcada para as coisas acontecer. Não adianta. Não adianta querer falar assim, eu vou resolver isso hoje, porque é no tempo e na hora certa de Deus. Então, está chegando a hora de eu resolver esse probleminha. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem. Mas está chegando a hora de eu resolver. Por que, vó, que a senhora não resolve agora? Porque não vai ser um momento bom para mim. Igual eu falei com vocês no início do vídeo. Se você estiver pensando em fazer alguma coisa hoje, pense no momento, se é um momento bom para você fazer aquilo naquele dia de hoje. Ó, sabedoria e pensamento, viu, gente? Não é o momento ainda de eu fazer. Porque eu tenho algo, eu tenho um objetivo. E eu vou explicar para vocês, nesse dia que eu correr atrás desse prejuízo,
eu vou falar com vocês por que é que eu falei que hoje não é o dia nem o momento para eu poder tomar essa atitude. Eu vou falar para vocês, viu? Que o canal da avó não é para poder enganar vocês e nem para passar vocês para trás. É a pura realidade da minha vida. Viu, gente? Falando nisso, meu café até já esfriou. Igual eu pus aí no canal um trechozinho falando assim: pergunta que a avó responde. Por que eu fiz isso? Porque às vezes você precisa de alguma orientação, você precisa de algum tipo de ajuda. Faça a pergunta aqui que eu respondo. Viu? Se eu não souber, eu vou atrás de alguém que sabe, para me ajudar, para me trazer para vocês a resposta certa. Viu? Mas eu deixei aí, pergunta que a avó responde. Se você quiser fazer para mim algum tipo de pergunta, eu vou responder vocês, tá bom, gente? Só sei, meu povo, que isso que eu estou contando para vocês não é nem a metade do que eu já passei na minha vida. Tem coisas pior. Porque na minha vida foi assim, gente. Eu achava assim, que porque eu estava sofrendo muito, eu bebia demais, para esquecer o problema. E no outro dia, eu amanhecia tremendo, e eu falava assim, eu vou beber mais para mim parar de tremer. Teve um dia que eu falei assim, eu vou fazer compra. Isso ainda estava aqui dentro de casa ainda estava casada nessa época. Eu vou lá no ABC,